Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos iniciar então mais uma correção dos exercícios do PET. Então nessa semana, de agora em diante, no nosso terceiro trimestre, nós vamos falar sobre o PET, volume 3. E nessa videoaula eu quero resolver com vocês a nossa primeira semana do PET, volume 3. Gostaria de estar resolvendo esses exercícios com vocês de forma presencial, mas infelizmente isso não está sendo possível. E assim que possível nós vamos resolver de forma presencial. Mas vamos parar de enrolação e vamos para a nossa primeira semana do PET volume 3. Vamos lá. Galerinha, então vamos iniciar a nossa correção dos exercícios da primeira semana do PET volume 3. Como eu passei para vocês, nessa primeira semana nós estamos falando sobre o conceito de trabalho, Então eu passei para vocês algumas videoaulas que falam sobre o trabalho realizado por uma força, Seja uma força constante, seja uma força variável, e passei também um método gráfico, Do cálculo do trabalho, Eu passei isso tudo nas videoaulas para vocês, e vamos para o nosso primeiro exercício. O primeiro exercício, ele fala o seguinte, Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, o aluno levanta verticalmente um peso com sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é... Então vamos analisar as respostas aqui, pessoal. Primeira coisa que vocês têm que entender, que o aluno está levantando o peso, beleza? Então, ou seja, é como se eu tivesse aqui um determinado garoto, beleza? E esse garoto estivesse levando um peso até uma determinada altura. Então, ou seja, ele está aplicando uma força para cima, e o deslocamento desse peso, desse objeto, também está ocorrendo para cima. O que isso significa dizer? Isso significa dizer o seguinte, que a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. E como nós vimos na nossa videoaula, para a gente calcular o trabalho, nós vamos fazer o cálculo. O trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Beleza? Que eu vou chamar aqui de ângulo alfa. Aí presta atenção numa coisa. Quando a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido, nós dizemos que o trabalho é um trabalho motor. Então é um trabalho positivo. Quando a força e o deslocamento têm sentidos contrários, tem a mesma direção, por exemplo, em sentidos contrários, nós chamamos esse trabalho de trabalho resistente. Beleza? Então, ou seja, quando eu analiso esse exercício, eu estou vendo que a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, de cara, eu já posso dizer para você que o trabalho é um trabalho positivo. Então, eu já elimino a letra C, já elimino a letra D e já elimino a letra E. Então, a minha resposta só pode ser a letra A ou a letra B. Então, ou seja, o trabalho ele é positivo, porque a força e o deslocamento têm a mesma direção e o mesmo sentido. Beleza? Então, a alternativa correta só pode ser o quê? A letra B de bola. Belezinha? Pessoal, o nosso segundo exercício, ele fala o seguinte, Um bloco movimenta-se sobre uma superfície horizontal da esquerda para a direita, sob a ação das forças mostradas na figura. Pode-se afirmar que, então ele está falando aí, ele quer na verdade saber quais forças exercem trabalho, Então aqui eu tenho o meu bloco, esse bloco está apoiado numa determinada superfície, e eu tenho as 4 forças que atuam sobre o bloco, peso normal, força F e a força Φ. E esse bloco ele está se deslocando na horizontal. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que a força normal e a força peso não realizam trabalho. Por que elas não realizam trabalho? Porque a força normal e a força peso formam um ângulo de 90 graus com o deslocamento. E o cosseno de 90 é zero. Beleza? Então a gente pode dizer com toda certeza que as únicas forças que exercem trabalho é a força F e a força Φ. Aí é importante que você entenda que a força F ela está exercendo um trabalho positivo, um trabalho maior que zero. Então é um trabalho motor, porque está atuando na mesma direção do deslocamento, e a força Φ, ela é uma força, o trabalho realizado pela força Φ, ele é o quê? Ele é menor do que zero. Eu vou colocar até o símbolo do trabalho aqui, para ficar claro. Beleza? Então o trabalho realizado pela força Φ, ele é menor do que zero. O que indica que o trabalho ele é um trabalho resistente. Beleza? Então as únicas forças que realizam trabalho é a força F e a força Φ. Então a alternativa correta só pode ser o quê? A letra D de dado. Belezinha?
Pessoal, o nosso terceiro exercício é um exercício que tem uma resolução matemática e eu vou fazer com vocês aqui. Ele fala o seguinte, ó. Uma força F constante de intensidade 20 newtons é aplicada a um carrinho de madeira de massa igual a 2 kg, que sob a ação dessa força desloca-se sobre o tampo de uma mesa. Então eu tenho aqui a representação. Admitindo-se que a força de atrito entre o bloco e o tampo da mesa seja igual a 4 newtons, determine o trabalho realizado pela força F, resultante, que atua ao longo da distância horizontal de 5 metros. E pediu para a gente considerar G igual a 10. Então presta atenção. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos coletar os dados do problema. Tá? Então eu tenho aqui uma força F, que está sendo aplicada sobre o carrinho. Essa força F ela vale 20 newtons. Esse carrinho, pessoal, ele tem uma massa de 2 kg. Então massa 2 kg. Ele está deslocando sobre o tampo de uma mesa e o exercício falou que a força de atrito entre o carrinho e a mesa vale 4 newtons. E que ele desloca 5 metros em um local onde a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então são esses os dados que o exercício nos deu. Então o que ele quer que a gente calcule? A força resultante que atua sobre o carrinho. Nós sabemos que o trabalho da força resultante é a soma de todos os trabalhos que atuam sobre o carro. Então, ou seja, vai ser o trabalho realizado pela força F mais o trabalho realizado pela força de atrito. Só que eu tenho a questão, eu não tenho esses trabalhos. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos calcular esses trabalhos. Então vou fazer o cálculo do trabalho da força F. Trabalho da força F, ele vale quanto? Ele vale F vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento, que nesse caso é quanto? 0 graus. Então o trabalho realizado pela força F ele vai ser igual a 20 vezes 5 vezes 1, que é o cosseno de 0. Então o trabalho realizado pela força F ele vale quanto? 20 vezes 5 vezes 1, isso aqui vai dar 100 joules. Esse é o trabalho realizado pela força F. Vou fazer a mesma coisa para a força de atrito. Então o trabalho realizado pela força de atrito, eu vou chamar de trabalho de FAT, é igual a força FAT vezes o deslocamento vezes o cosseno, só que agora esse cosseno é de 180 graus. Porque a força de atrito ela sempre se opõe ao movimento. Então o trabalho realizado pela força FAT, ele vai ser igual a quanto? A 4 vezes 5 vezes menos 1, que é o cosseno de 180. Então o trabalho realizado pela força FAT, ele vai ser igual a quanto? 4 vezes 5 vezes menos 1, isso aqui vai dar menos 20 joules. Então esse é o trabalho realizado pela força FAT. Aí agora a questão é, quanto que vale o trabalho da força resultante? É só somar tudo. Então o trabalho da força resultante, ele vai ser igual a 100 mais menos 20. Ou seja, 100 menos 20. Então o trabalho realizado pela força resultante vale quanto? Vale 80 joules. Essa é então a nossa resposta, 80 joules. Belezinha, pessoal? Pessoal, então vamos para a nossa quarta e última questão. Quarta e última questão fala o seguinte, em um corredor horizontal, um estudante puxa uma mochila de rodinhas de 6 kg pela haste, que faz 60 graus com o chão. A força aplicada pelo estudante é a mesma necessária para levantar um peso de 1,5 kg com velocidade constante. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10, o trabalho em joules realizado para puxar a mochila por uma distância de 30 metros é... Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é coletar os dados do problema. Então tem aqui uma massa de 6 kg, que é a massa da mochila que está sendo puxada. O ângulo formado é de 60 graus. Isso vai fazer diferença nos nossos cálculos. Ele vai puxar essa mochila por uma distância de 30 metros, num local onde a aceleração da gravidade vale quanto? Vale 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer que a gente calcule o trabalho realizado por esse garotinho ao puxar a mochila. Nós sabemos que para calcular o trabalho, nós temos que utilizar a equação. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno, nesse caso aqui, é de 60 graus. Eu tenho o deslocamento, vale 30 metros. Eu tenho o cosseno de 60, que é tabelado, ele vale meio. Então falta achar a força F. O exercício falou
que a força F que ele está exercendo é a mesma força que eu gasto para levantar um peso de 1,5 kg. Então, ou seja, a força que eu estou fazendo é igual ao peso desse objeto, que é massa vezes a gravidade. Então, ou seja, peso é 1,5 vezes 10. Então, ou seja, a força que ele está fazendo para puxar essa mochila vale quanto? 15 newtons. Agora é só jogar na nossa equação para calcular o trabalho. Então vai ficar trabalho é igual a 15 vezes 30 vezes 0,5, que é o quociente de 60. Então o trabalho vai ser igual a quanto? 15 vezes 30 vezes 0,5, isso aqui vai dar 225 joules. Então a nossa resposta correta só pode ser a letra B de bola. Belezinha? Pessoal, vou encerrar aqui então essa nossa correção dos exercícios. Espero que tenha ficado claro para todos a correção. E nós voltamos numa próxima videoaula para falar sobre a segunda semana do PET volume 3. Galerinha, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now